Olá, pessoal. Sou a professora Cibele. Minha disciplina é Língua Portuguesa e ministro aula do 6º ao 9º ano. Esse é o meu segundo vídeo aqui no canal e o assunto é figuras de linguagem. O que seria figuras de linguagem? Figuras de linguagem ou estilo são as formas de utilizar as palavras em sentido conotativo figurado, com o objetivo de ser mais expressivo. Nos poemas é comum o uso de linguagem figurada, caracterizada por palavras ou expressões com sentido diferente do seu sentido mais comum ou literal. Por exemplo, na frase "A atriz se julga uma estrela", a palavra estrela não está sendo usada no sentido comum, de corpo celeste, mas sim no sentido figurado, de pessoa muito famosa. Então, é só comentando agora isso que eu acabei de ler. As figuras de linguagem, elas são usadas como forma de embelezar os poemas ou o texto, dar mais estilo ao texto, dar mais expressividade, entendeu? Por isso que aqui acima fala figuras de linguagem ou estilo. A linguagem figurada, ela quase sempre aparece nos poemas. E não no sentido verdadeiro do dicionário da palavra, e sim no seu sentido conotativo. Como assim? Vejamos esse exemplo. A atriz se julga uma estrela. Estrela, no dicionário, significa corpo celeste. Mas aqui não está no sentido do dicionário, e sim no sentido figurado, que é atriz famosa. Então, é isso que é a linguagem figurada. Ela é usada no sentido, não no sentido literal, verdadeiro da palavra, mas sim no sentido conotativo, que é o sentido expressivo. Ou seja, para dar mais expressividade à frase ou ao texto. Vamos ver algumas figuras de pensamento. Exemplos. Prosopopeia. O que seria essa figura de linguagem chamada prosopopeia? Também chamada de personificação. É a atribuição de característica humana a seres não humanos, inanimados, imaginários ou irracionais. Exemplo: o carro morreu. O carro morreu? Como assim? O carro tem vida para morrer? Não. Morreu aqui está usada não no sentido literal da palavra morte, mas sim no sentido figurado. Quer dizer o quê? O carro pifou, não anda mais. Outro exemplo. As paredes têm ouvidos. Parede tem ouvido? Ouvidos aqui não está falando no sentido literal, que é ouvir, e sim no sentido de que tem alguém por trás da parede que está ouvindo que 2 ou 3 pessoas estão falando. Então, ouvidos está sendo usada no sentido figurado. O meu cãozinho sorri para mim quando chego à minha casa. O cão, o cachorro, né? Ele... Vamos dizer que é difícil imaginar um cachorro sorrindo, né? Então, aqui a gente está colocando vida, colocando coisas que o ser humano faz em animais irracionais. Como, por exemplo, sorrir, pensar. Porque o cãozinho é um animal irracional. Então, como que ele vai sorrir? Então, a palavra sorrir está sendo usada no sentido figurado e não no sentido realmente da palavra, que é alegre. Outra figura de linguagem, hipérbole. O que seria hipérbole? É o exagero proposital de uma ideia, com um objetivo expressivo. Como assim? Estou morrendo de fome. Já falei mais de 1000 vezes para você não deixar os sapatos na sala? Ela chorou rios de lágrimas. Observe quando ela fala, já falei 1000 vezes para você não deixar os sapatos na sala. Por mais que a pessoa fale bastante vezes, dificilmente vai chegar a 1000 vezes. É um exagero.
um exagero proposital, que a pessoa falou de propósito, para dar mais expressividade à frase, para dizer que ela falou demais. O outro exemplo também. Ela chorou rios de lágrimas. Por mais que a pessoa chore, não dá para se formar um rio. Então, rios de lágrimas é um exagero do tanto que a pessoa chorou. Então, é uma hipérbole, é um exagero de propósito, para dar mais expressividade à frase. Estou morrendo de fome é a mesma coisa. Outra figura de linguagem, antítese. Consiste na aproximação de ideias, palavras ou expressões de sentidos opostos. Essa aqui é bem fácil. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Cair e levantar, sentidos opostos. Pedro não é bom nem mal, apenas justo. Bom e mal, sentidos opostos. Quem quer a paz deve se preparar para a guerra. Paz e guerra, sentidos opostos. Então, antíteses são aproximação de ideias, mas em sentidos expressando oposição. Comparação. A comparação é a aproximação de dois elementos realçando as suas semelhanças, usando-se para isso elementos como o como, feito, tal qual, que nem, etc. Então, comparação é quando eu comparo uma coisa com outra. Só que eu tenho que usar alguns elementozinhos comparativos, que são esses que eu acabei de falar. Esses que eu vou grifar aqui para vocês. O como, feito, tal qual, nem. Aquela menina é delicada como uma flor. Ela é alta que nem um poste. Tal qual o pai, ele tornou-se professor. Então, a menina está sendo comparada a uma flor. E como a gente sabe que flor é delicada, a maioria das flores são com suas pétalas delicadas. Então, menina está sendo comparada à flor na característica delicadeza. Ela é alta que nem um poste. Um poste é muito alto, né? Então, aqui está dizendo que a menina é tão alta quanto um poste. Tal qual o pai, ele tornou-se professor. Então, tal qual o pai, né? E o filho se tornou professor como o pai, tal qual o pai. Então, observe que tem uns elementos comparativos aqui, ó. O como na primeira frase, o que nem na segunda frase e o tal qual na terceira frase. Então, na comparação, temos que ter esses elementozinhos comparativos, que é o como, o que nem e o tal qual. Última figura de linguagem, a metáfora. Apresenta uma palavra utilizada em sentido figurado, uma palavra utilizada fora de sua acepção real, em virtude de uma semelhança subentendida. Aquela criança é uma flor. Esse menino é um trator. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Observe aqui, aquela menina é uma flor. Aqui existe uma comparação? Sim, é uma comparação escondida. Ela não tem nenhum elemento comparativo aí. Não tem o como, não tem o feito, não tem o que nem. Então, a metáfora é uma comparação sem os elementos comparativos. Esse menino é um trator. É uma metáfora. Porque não tem o elemento comparativo como. Agora, se tivesse esse menino é forte, como um trator, aí sim existiria comparação e não metáfora. Então, quando não se tem os elementos comparativos, é uma metáfora. Iracema, a virgem dos lábios de mel, também uma comparação sem elemento comparativo. E aqui estão as referências bibliográficas da minha pesquisa para fazer o slide, o vídeo. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês, para que vocês reflitam no dia a dia. Acorde todos os dias com motivo para fazer o seu incrível. Autor desconhecido. E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada!